Fala pessoal, tudo bem com você? Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. O Luxemburgo está tentando entender de que forma joga o Corinthians sem o Roger Guedes e está tendo dificuldades. O Yuri Alberto completamente isolado no setor ofensivo porque muda a disposição tática. Ele avança numa linha de três ali, abrindo o meio campo. O Maicon como primeiro volante, o Juan Oliveira pela direita e o Renato Augusto pela meia esquerda. E aí, três atacantes, 4-3-3. Adson pela direita, Guilherme Biro pela esquerda e o Yuri Alberto como centroavante. O Roger Guedes, ele era um segundo atacante, então ele chegava mais próximo do Yuri. Não passava a bola em alguns lances, era mais individualista, realmente, mas ele chegava mais perto do Yuri. E aí você tinha mais a possibilidade de um tabelamento, de alguma situação criada também para o Yuri. Com esses dois jogadores, fica difícil, porque o Yuri ficou preso entre os dois defensores, né, o Vitão e o Nico Hernandes, e ele não faz tanto o pivô, né, a bola chegava pouco, então muitas vezes era uma jogada pelo lado esquerdo, muitas vezes com o Guilherme Biro, bastante acionado, em levantamentos para a área, a defesa do Inter normalmente tinha vantagem, e o Yuri não conseguia se sobrepor em relação a isso, né? Pelo lado direito, o Adson cortando para dentro, tudo bem, tentando alguma coisa, mas muitas vezes em chutes de média distância. Quando o Corinthians conseguia avançar dentro da área, a defesa do Inter normalmente afastava. Tava difícil do Corinthians chegar com mais efetividade e acionar o seu camisa 9. Agora, a tônica do jogo foi o Inter dominante, o Inter tendo mais posse de bola, apesar dos seus jogadores reservas, porque aí o Kudê, que gosta de times intensos e de marcações altas, realmente teve gerando esse desconforto, né, na saída de bola do Corinthians, que tinha que rifar a bola, buscando Yuri Alberto isolado lá na frente, sem aproximação. O Inter abriu o meio-campo com três volantes, teoricamente, com o Gabriel, ex-Corinthians, Bruno Henrique, ex-Corinthians, esse fazendo seu primeiro jogo como titular, e o Matheus Dias, que é teoricamente um primeiro volante, mas que jogou mais à frente, quase colando nos atacantes, o Pedro Henrique e o Luiz Adriano, com o Carlos de Pena, uruguai, improvisado na lateral esquerda, mas muitas vezes servindo como um meia e jogando bem ali pelo lado do campo, melhor até do que vinha atuando como meia. E o Igor Gomes sendo um lateral lá pela direita, mas ele é mais defensivo, tanto que ele é zagueiro de origem, né? Mas acho que até fez uma boa partida, melhor do que o Fabrício Bustos, que vem fazendo no time do Inter. Esse foi o time colorado, que marcou alto, que teve intensidade e que dominou a posse de bola. Dificilmente conseguia também levar vantagem, porque o Corinthians até, enfim, os minutos finais, marcou bem o espaço. Não impediu com que o Inter chegasse com tanta volúpia. Tanto que a grande chegada do Inter no começo do jogo é um chute do Maurício, esse sim para mim, titular absoluto, joga muita bola, mas também sofreu com lesões. Ele desfere um chute na intermediária, que a bola explode no travessão do Cássio. Ali seria 1-0 Corinthians. No lance seguinte, 1-0 Inter. No lance seguinte, 1-0 Corinthians, no lance do Renato Augusto com o Fábio Santos. O Renato, é impressionante como ele tira algumas tacadas de mestre, né? Ele dá um chute despretensioso no outro canto, na frente do goleiro, ela desvia, engana o Rocher e o Corinthians faz o seu primeiro gol. O Corinthians até ali não fazia um grande jogo, não chegava tanto ao ataque, mas era um jogo até ali mais de trocação, realmente lá e cá em termos de volume e posse. E aí tem a bola na trave do Inter e tem 1-0 Corinthians. 5 minutos depois o Inter chega ao seu gol, com Bruno Henrique, que ditou o ritmo do Inter no primeiro tempo. Ele realmente teve muita qualidade, vinha muitas vezes entre os zagueiros para buscar o jogo, trocar passes, administrar a bola, e aí o Matheus Dias, que está centralizado, consegue um passe para o Pedro Henrique. Houve revisão do VAR, né, para saber se ele estava impedido, mas o Murilo dava condição. O Pedro Henrique, que estava como um segundo atacante, mais pelo lado esquerdo, ataca o espaço lá na direita, consegue o cruzamento, o Cássio afasta e o Bruno Henrique, vejam só, chega como um centroavante para definir e marcar o gol de empate do Inter. Ali, o resultado fazia mais justiça com o que a gente enxergava no campo. Realmente não era um jogo de muita superioridade do Corinthians, pelo contrário. E o Inter não tinha sido competente até então. Consegue o seu empate, coloca tudo dentro dos conformes, digamos assim. O jogo se desenrolou mais ou menos dessa forma, só que o Inter com muito mais chegadas, porque o Corinthians estava com essa dificuldade que eu citei. Bola para o Yuri Alberto, voltava para o Inter porque o Yuri não conseguia segurar essa bola e não tinha aproximação com os demais jogadores vindos de trás. Aí vem o segundo tempo e eu penso o seguinte, bom, vamos olhar o banco de reservas. O Inter tinha muito mais recursos do que o Corinthians. Por quê? Porque o Kudê
priorizou o jogo contra o River e deixou no banco de reservas alguns dos titulares, Alan Patrick, Charles Arangues, Ener Valencia, que poderiam entrar na segunda etapa, como entraram, incluindo o camisa 30, o volante Johnny, que também tem sido um titular frequente, mas acho que ele vai perder a posição aí, seja para o Gabriel, seja para o Bruno Henrique, que o Gabriel também voltou, né? Ex-jogador do Corinthians. É fiel, o nosso timão tá na semifinal aí da Copa do Brasil, venceu São Paulo por 2-1 lá na Neoquímica Arena pelo primeiro jogo de ida da Copa do Brasil, fiel. A partida de volta acontece aí no dia 16 de agosto, no Morumbi, e o Timão joga pelo empate para jogar novamente a final da competição. Na temporada passada, o Timão foi derrotado aí na decisão contra o Flamengo, quem não lembra, né, fiel? Mas para ir em busca do título da Copa do Brasil, o Timão tenta evitar uma espécie de desmanche após perder o principal jogador aí, o Calvo da Fiel, para o Al Rayyan do Catar, que fez uma proposta aí irrecusável a ex-camisa 10 do Corinthians. O outro aí que está na mira do Napoli da Itália é o jovem zagueiro Murilo, que tem, inclusive, não só o Napoli, mas tem vários interessados aí no futebol do jogador. O Murilo chegou até a ser capa do jornal aí do Dello Sport da Itália, pelo desejo do Napoli em contar com o futebol do zagueiro. No entanto, como informou o jornalista aí Samir Carvalho nos últimos dias, o Corinthians faz jogo duro aí no mercado, e o time italiano aí não ofereceu o valor que o Timão deseja para vender o zagueiro de 21 anos, fiel. Até o momento, o Napoli foi em busca de outro zagueiro brasileiro e acabou de fechar contrato aí com o Natan, ex-Flamengo, e atualmente no Red Bull Bragantino. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, a negociação aí entre as partes gira em torno de 10 milhões de reais, o que equivale a 53 milhões de reais na cotação atual, fiel. Uma contratação mais barata por parte aí dos italianos da Napoli, tendo em vista que o Corinthians pede algo próximo aí de 20 milhões de euros para negociar com o Murilo, fiel. E na sua opinião, fiel, torcedor Corinthians, o Murilo é a maior revelação do Corinthians nos últimos anos? Bota aí sim ou não. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu comentário, deixa seu Vai Corinthians, deixa seu like, se inscreve no canal, um forte abraço, até o próximo vídeo.